Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do meu treinamento de Microsoft Power BI na prática. Nesta videoaula, você aprenderá sobre a interface do Microsoft Power BI, quais os seus componentes, seus elementos e como você consegue desenvolver um bom trabalho de Business Intelligence através dessa interface. Bom, para começar a falar de interface de uso do Microsoft Power BI Desktop, eu preciso começar a comentar sobre as áreas, né? Porque a interface ela é constituída pelas áreas aqui do Power BI. A primeira área que você vê é aqui o que a gente chama de faixa de opções. Essa área é muito bem trabalhada e desenvolvida para quem opera com o Microsoft Power BI, porque é muito semelhante a como o Microsoft Office funciona desde a sua versão 2007, lá para quem é da época do Windows Vista e do Office 2007. Né? O Office 2007 ele trouxe um advento diferente, né, no seu lançamento, porque até então a versão anterior era o Office 2003, acompanhando aí comparativamente ao Windows XP. Né? E aí nós tínhamos os menus, os conhecidos menus, né, de opções. Quando a Microsoft lançou o Office 2007, juntamente aí na mesma época do Windows Vista, ela trouxe um novo advento de interface, né, que é a Ribbon, que é a faixa de opções do Office. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Word, pode ser qualquer aplicativo Office, tá? Word, Excel, PowerPoint, OneNote e por aí vai. E vou abrir um novo documento aqui, documento em branco. Então você pode ver, ó, desde a versão 2007, nós temos essa interface no Microsoft Office graças à faixa de opções, a Ribbon. Tá ok? Aqui nós temos a Backstage View, né, que é a guia principal de arquivo para operações de salvamento de arquivo, operações de arquivo no geral, né, compartilhamento e assim por diante, abertura. E nós temos as guias, os grupos e os grupos de ferramentas e ferramentas em si. Então, são divididas dessa forma, são agrupadas de maneira que eu tenho ferramentas semelhantes, que têm ali um objetivo semelhante, agrupados em um mesmo contexto, né, aqui num mesmo grupo. Né? Então, por exemplo, ferramentas de formatação de fonte dentro do grupo fonte, ferramentas de operação de área de transferência dentro do grupo área de transferência, como colar, recortar, copiar e pincel de formatação, ferramentas de formatação de parágrafo dentro do grupo parágrafo, como alinhar à esquerda, à direita e assim por diante. Então já deu para perceber, e tudo isso dentro da guia página inicial. Quando a gente trata de inserção de dados diferentes, guia inserir, e aí é outro mundo, né? Inserção de páginas e aí tipos de páginas no grupo páginas, tabela simples em tabela, ilustrações diferentes online, hospedadas, hiperlinks, modelos 3D, né, uma grande novidade aí, smart arts dentro de ilustrações, porque tudo diz respeito a ilustrações. Então você pode ver que ele vai agrupando de forma muito bacana e fica muito produtivo trabalhar dessa forma. Então, como a gente sabe que é assim desde 2007, tanto que a gente está no Office 2007, aí a gente teve 2010, 2013 e estamos no Office 2016, já no ano de 2017, trabalhando com a mesma interface. De tanto que a Microsoft acertou que isso hoje é refletido em diversos outros softwares, tá? Não só softwares Microsoft, softwares não Microsoft também. Você pode notar que muitos adotaram a faixa de opções. Tamanha a popularidade aí, né? Porque realmente ela funciona. E isso se reflete na minha interface de operação de uso do Power BI Desktop também. Você pode ver que ele adota as guias, os grupos de ferramentas, né, os grupos e as ferramentas com seus subgrupos, tá certo? Dessa forma, você tem aqui a primeira área, que a gente chama de faixa de opções. A segunda área, que eu vou começar a mostrar aqui, é uma área que se divide em três opções aqui, tá? Nós temos à esquerda, olha só, logo abaixo da faixa de opções, aqui na esquerda, três botões principais, né, três ícones principais aqui. Nós temos a área de relatórios, a área de dados, olha só, e a área de relacionamentos ou relações, tá? Nós aprenderemos nesse treinamento para que serve cada uma delas, como que eu trabalho com cada uma delas, em que momento que eu vou utilizar cada uma delas. Mas a nível de conhecimento de interface, de layout, da experiência de uso do software, do programa Power BI Desktop, é interessante que você entenda que esses são os três focos do meu ETL, né? Eu extraio, a partir daqui eu extraio, eu modelo, trato, transformo, até com a ajuda do Power Query, que a gente já vai falar com ele daqui a pouquinho, que é o meu editor de consultas, é um cara muito especial. Eu faço as minhas
interligações, meus relacionamentos de campos-chave das minhas tabelas fato e tabela dimensão, e por fim eu monto os meus relatórios e publico, né, para poder eu ter as minhas dashboards lá no meu portal do Power BI, ou no meu device, no meu dispositivo, no meu smartphone, no meu tablet, ou através de um navegador de internet, né, de um browser. Bom, então nós temos essas três áreas principais aqui, tá? Dentro da área de relatório, vamos voltar para ela aqui, é a primeira que é habilitada assim que você abre o Power BI, tá? Independente de qualquer coisa, ele já vem para cá, você pode notar isso. Eu tenho aqui abaixo uma terceira área que eu posso chamar de área de páginas. Olha que interessante. Por padrão, ele abre apenas uma única página e o nome dela, o título dela é página 1. Mas você pode notar que eu tenho um botão mais aqui, ó. Se eu clicar, ele vai gerar página 2, página 3, página 4. Isso aqui é legal porque você pode ter um nível de complexidade hierárquica de relatórios um pouquinho mais rebuscada, tá? Um pouquinho mais avançada do que apenas um relatório. Se você quiser desmembrar categorias diferentes de níveis de visualização, você pode usar as guias para isso. Funciona mais ou menos, e eu acho que você já catou, né? Você já pegou, já teve esse insight, como as planilhas do Excel, não é verdade? O Excel não tem lá a pasta de trabalho, que é o arquivo em si, é o meu XLSX, né? Ele termina ali a extensão do arquivo com XLSX, é o padrão. Eu posso ter XLS, mas XLS é uma extensão já defasada, né? Lá do Office 2003, da época do Windows XP. Mas ainda tem gente que trabalha com essas versões de Excel e gera um XLS, não tem problema. Tanto que existe a retrocompatibilidade, que é a possibilidade das novas versões do Excel, 2007, 2010, 2013 e 2016, que conseguem trabalhar com essa versão defasada, né, em modo de compatibilidade. Não tem problema. Mas hoje, como já faz muito tempo que o XML chegou nos arquivos Office, né, com os metadados e tantos outros recursos bacanas incluídos, que já estamos basicamente habituados a entender o que é um XLSX, um DocX, um PPTX, né, que são os arquivos respectivos do Excel, do Word, do PowerPoint, por exemplo. Então, só para a gente analisar aqui, fazer uma comparação, um deparo do Power BI Desktop com o Excel na questão aqui de páginas, né, que é essa terceira área que a gente mostrou. Primeira área aqui de faixa de opções, segunda área é a opção aqui de visualização para relatórios, dados ou relacionamentos, e a terceira, estando dentro do visual, da visualização do modo de visão de relatório, são as páginas. Ok, para poder a gente comparar, eu vou abrir aqui o Excel, só para a gente ter essa visão mais clara. Bom, quando eu abro o Microsoft Excel, ele me permite algumas coisas, né? Ele me permite abrir arquivos recentes que estão na máquina ou até hospedados em SharePoint, em outros repositórios de nuvem, né? Ou servidores, pastas de rede e assim por diante. E me permite criar aqui um documento novo, né? Seja ele em branco ou através de um template ali que a Microsoft disponibiliza no Office.com. Eu vou criar aqui a partir de um modelo novo, né? Um documento em branco aqui, sem nada, uma pasta de trabalho em branco. Tá vendo como é que ele chama? Esse é o correto, tá? Pasta de trabalho em branco. Porque as pessoas elas estão acostumadas a trafegar em arquivos do Microsoft Excel e dizer o seguinte: me manda aquela planilha, né? Tá certo, dentro de uma pasta de trabalho eu tenho uma ou mais planilhas, pelo menos uma eu tenho que ter, não é? E o que acontece? As pessoas estão acostumadas, habituadas a chamar o arquivo, na verdade, de planilha, mas na verdade é pasta de trabalho. Para que você está falando isso, Casemiro, indo no Excel para poder explicar Power BI? Por quê? Vocês vão entender que na parte de self-service, na parte de autoatendimento de BI, o Excel se relaciona muito com o Power BI nesses conceitos de dados, tá? Mas a questão aqui é outra. A questão é a gente entender mais ou menos como seria um trabalho dentro de um Microsoft Excel. Abri a minha pasta de trabalho aqui, ela chama-se pasta 1, que é o meu arquivo do Excel, né? E dentro da minha pasta de trabalho que eu vou ter a minha planilha 1. Ok? Eu não posso ter uma planilha 2 para uma segunda necessidade? Uma 3, uma 4 e assim por diante? Pronto. É isso que eu quero comparar com essa parte aqui, ó, de páginas do Power BI Desktop. Você pode segregar, separar aqui seus tipos de análises, né, dependendo das suas necessidades, tudo vai depender do seu cenário. Comparativamente ao Excel. Exemplo, no Excel eu posso ter muito bem uma base de dados bruta aqui, sem nenhuma firula, né, nenhum gráfico, nada visual, e gerar todos os meus indicadores, os meus gráficos, minha tabela dinâmica, minhas segmentações de dados em uma outra planilha, para não ficar
aquela poluição visual, né, de gráfico na frente de dados e assim por diante. Pronto, esse é um cenário muito simples, muito usual. Você pode usar ou comparar ele ao Power BI Desktop. Se você tem muitos dados a serem apresentados, de repente você quer separar essas visões diferentes, um relatório para cada tipo de visão, use as páginas que elas vão te atender perfeitamente, tá ok? Criou a página, o que você pode fazer? 2 cliques em cima dela, vamos renomear essa 4 aqui, ó lá. 2 cliques, e aí eu renomeio ela aqui, ó, para, por exemplo, sei lá, mês de março. Digamos que eu esteja fazendo uma análise nesse sentido, tá? Colocar os meses aqui embaixo. Não recomendo, a gente pode ter a data aqui no segmentador, mas é só um exemplo, tá? Ou eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito em cima da guia, né, da página aqui, e pedir para renomear, ó lá, do mesmo jeito, tá? Vou colocar fevereiro e dou um Enter, ó lá. Ele aplica, tá? Para excluir é muito fácil, passando o mouse em cima eu tenho um xizinho aqui no canto, bem pequeno, ó. Se eu pauso o mouse ele indica ainda na caixinha de dicas. Excluir página, cliquei. Ele apenas me dá essa caixa aqui de confirmação, dizendo o seguinte: se você salvar o relatório mais tarde, o Power BI será excluído permanentemente. Deseja excluir a página? Excluir. Por quê? Porque eu ainda não salvei aqui o meu arquivo de Power BI Desktop. Vamos salvar só para entender qual é a diferença? Vou salvar ele aqui na área de trabalho, vou chamar ele de teste. Esses arquivos teste que nós geramos é porque a gente ainda não está aplicando nenhum caso, tá? São só explicações soltas aí, por isso que eu chamo de teste, não há problemas. Bom, agora eu vou excluir. Olha lá, se você salvar o relatório mais tarde, ele também informa do mesmo jeito, ok? Salvou e eu posso também, botão direito, duplicar uma página. Imagine você com o relatório todo pronto, todo desenvolvido aqui, e você, na verdade, quer um segundo relatório, você vai fazer poucas alterações ali para você mostrar uma segunda visão, né, em uma nova página. Para que realizar todo o trabalho, tá certo que você pode usar Ctrl+C e Ctrl+V, mas atenção, vocês verão que o Ctrl+C e Ctrl+V funciona dentro de uma mesma página, para elementos dentro de uma mesma página, não para relatórios diferentes. Então, por que não fazer o seguinte? Vou chamar aqui, ó, de título 2, ou relatório 2, e depois disso, botão direito, página duplicada. Olha lá, duplicata de relatório 2. Eu só renomeio aqui, chamo de relatório 3 e faço as alterações pontuais. Também é uma forma, ok? Bom, explicado isso, agora eu vou fechar aqui as minhas páginas. Quero ficar só com a página 1 mesmo, para a gente voltar para a explicação inicial aqui da minha interface, né, do meu layout aqui, do meu Power BI Desktop. Agora chega o momento de falar sobre o painel de visualizações. Tá vendo esse camarada aqui, ó? Ele é uma coluna, né? Olha só. Ele chama-se painel de visualizações, tá? O que eu tenho aqui dentro do painel de visualizações? Nesse painel é possível alterar as visualizações, personalizar as cores ou eixos, aplicar filtros, arrastar campos e diversas outras coisas mais aqui dentro, tá? Na verdade, ele vai trabalhar muito relacionado aqui, ó, ao painel de campos também, que já é a outra seção que eu ia explicar. Dentro de visualizações, você pode ver que eu tenho aqui os meus visuais. A Microsoft ela trata no Power BI Desktop os conhecidos gráficos lá no Excel, né, ou em qualquer lugar, gráfico é gráfico, é uma visualização gráfica de um dado numérico, não é verdade? Chama de visual, então por isso visualizações, tá? E você tem vários gráficos aqui, vários visuais padrões, né, da Microsoft, do Power BI Desktop, que você pode utilizar. Também existe a possibilidade de importar ou de adquirir da loja, da Store de visuais, da galeria de visuais do Power BI Desktop, outros visuais de terceiros, mas isso é assunto para próximas aulas, tá ok? Vamos nos ater aqui apenas ao painel de visualizações. Bom, dentro do painel de visualizações eu tenho duas vertentes iniciais. Eu tenho até mais aqui, mas quando eu já tem dados dentro do meu DW, dentro do meu Data Warehouse. Tá? Como não tem nada aqui, está em branco, então eu tenho aqui a área de campos, tá? Dentro do painel visualizações, a área de campos, que é onde eu vou justamente pegar os campos que estão lá nos meus dados extraídos e tratados e começar a cruzar aqui para os eixos valores, enfim, eixo X, eixo Y. E tenho a área, uma segunda área chamada de formato, tá? Nessa área de formato você vai trabalhar com toda a parte
mais visual desses relatórios. Você vai trocar de cor, você vai colocar rótulo, tirar rótulo, aumentar a visualização do rótulo, você vai alternar entre vertical e horizontal, tá ok? E na área de campos é a área onde você vai ter o seu trabalho principal, né? O painel campos, na verdade, em que os elementos e filtros da consulta, da query que você desenvolveu lá no editor de consultas ou no Power Query, eles podem ser arrastados até a exibição de relatório. Então, na verdade, eu arrasto um elemento aqui de campo para relatório. Direto no relatório aqui, no Power BI Desktop, na parte de relatórios, que na verdade é a visualização que eu estou incluindo, é o visual, é o gráfico que eu estou incluindo, ou eu posso arrastar para os campos, aqui ó, voltando de novo para campos, aqui no painel de visualizações, por exemplo, arrastar um dado para o campo valores do painel visualizações. E aí eu vou cruzando as minhas informações, montando meus indicadores, vendo como eles se comportam, analisando o meu cubo e gerando o produto final, tá? Que são os relatórios aí para eu subir para o Power BI Desktop, para o Power BI Portal. Ou não, né? Ficar salvo aqui apenas na máquina. Você que vai decidir se você vai usar conta de Power BI Portal ou não, certo? Bom, tratado aí todas as opções, né, de visualização, todas as opções de área comum, áreas comuns, né? Primeira área, nós temos aqui a faixa de opções. Segunda área, é a principal, né, de todas, que é a área de relatórios, dados e relacionamentos. É aqui que você define qual é o início e o fim do teu trabalho. Terceira área, eu tenho aqui ó, as páginas. Quarta área, o painel de visualizações. E quinta área, o painel de campos. Ok. Agora eu quero falar de um camarada muito especial. Ele é um dos pilares do BI Microsoft, tanto de Excel quanto de Power BI Desktop, tá? Que é o Power Query, ou editor de consultas. É esse camarada aqui, ó. Ele fica na Ribbon, na faixa de opções, lá na guia página inicial e no grupo de opções dados externos, tá? O que é esse editor de consultas? Vamos clicar para ver. Ele é o meu editor de queries, é ele que vai realizar as consultas e transformar os dados, ele vai refinar os dados, tá bom? Você pode fazer muitas operações através do que nós chamamos de funções DAX, né? Data Analysis Expressions. Você pode fazer isso através de DAX também, funções DAX, sendo uma medida, sendo uma coluna calculada. Você pode fazer através do Power Query na linguagem M, que é muito legal, por exemplo, quando a gente adiciona uma coluna personalizada, dá um título ao rótulo dela, né? Que vai virar uma coluna com seu rótulo respectivo, e você coloca uma DAX ali, aí você usa a linguagem M para poder gerar essa nova coluna, extraindo os dados de algum lugar e transformando ele na formatação de saída que você quer. E óbvio, com o Power BI, como ele é um editor de consultas, de query, então ele é muito dinâmico, né? Ele se atualiza a todo momento quando ocorre uma atualização pontual ou quando novos dados são inseridos na minha base de dados, né? Ele refaz os cálculos já automatizados com as instruções que ele vai gerando, ok? Sei que isso é muito conceitual, mas você vai ver tudo isso funcionando na prática, tá? É mais para explicar para ti que além dessa interface inicial, esse camarada é muito importante falar dele, tá ok? Ele é um dos 4 pilares do meu BI, dentro de Excel ou dentro do meu Power BI Desktop, e eu posso considerar ele até na parte de interface. Por quê? Como ele abre uma outra janela com outra interface aqui, tá vendo? Ó, uma categoria só para relacionar as minhas consultas geradas. Aí eu tenho as minhas próprias guias com as próprias ferramentas de Power BI Desktop. Tá certo que algumas coisas aqui até existem lá no Power BI, que fica lá atrás, tá vendo? Até fiz isso aqui para você ver que tem Power BI Desktop lá atrás. Aqui é o meu Power Query. É sempre bom, inclusive, olhar para cá. No Power BI Desktop, quando você não está trabalhando com o Power Query, com o editor de consultas, ele aparece aqui, ó, nome do arquivo e Power BI Desktop. Quando eu estou trabalhando com o editor de consultas, para quem já trabalha há algum tempo, não se confunde, né? Porque as visualizações aqui de relatórios, dados e relacionamentos já não aparecem no Power Query. Então, olhou para cá, não está aqui, opa, desconfie que é Power BI Desktop. Acaba sendo Power BI Desktop porque é um produto dentro do outro, né? Mas a ferramenta específica é editor de consultas, tá ok? É Power Query. Então, você pode ver que algumas ferramentas são diferentes, ó, eu não tenho área de transferência, mas eu tenho ferramentas aqui de aplicar e fechar. Tá? Eu tenho guias diferentes como transformação de dados, adição de colunas, tá? Isso também aqui acaba, se você acaba gravando já identificando, tá? E a visualização principal aqui
do Power Query é um pouco diferente. Você já vê aqui um relacionamento aqui, ó, de listas de consultas, tá? E os campos, você pode ver que não tem área de relatório nem nada aqui, porque ele vai transformar os dados, ele vai gerar dados a partir de um dado bruto, ok? Vai fazer uma refinagem de dados para você. Bom, vou fechar o Power Query e aqui nós finalizamos todas as opções das áreas, né, da minha interface de usuário, minha interface de uso do produto do Microsoft Power BI Desktop. Vejo você na próxima videoaula.